Atos 8, versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se, naquele dia, uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. E os varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até ao maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão, disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco mordomo Mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado ao seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e junta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra.
E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: Eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água. Tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Atos capítulo 1, versículo 8. O Senhor Jesus dando as últimas instruções para eles ali, antes de ascender ao céu. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Então o Senhor avisou a eles que antes deles saírem aos confins da terra, Jerusalém, Judeia e Samaria era o roteiro do Senhor. Com a morte de Estevão, no capítulo 7, Paulo é mencionado lá, como nós mencionamos na última reunião. Agora, o capítulo 8 começa com Saulo agora como o perseguidor. Versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e Samaria. Então, nós podemos ver aqui que a perseguição ela foi permitida pelo Senhor para fazer eles se movimentar. O judaísmo está tão enraizado lá neles que eles não iam sair de Jerusalém. Porque nós podemos ver aqui nos primeiros capítulos que era um momento de transição. Eles ainda iam no templo de Salomão, no alpendre de Salomão, eles reuniram no alpendre. E eles eram judeus agora convertidos ao Senhor. E o Espírito Santo vai começar a mostrar como que vai ser essa nova dispensação. O Senhor já falou claramente para eles em Atos 1 ali. Mas eles ainda não tinham o Espírito Santo. Mas agora eles têm o Espírito Santo. No final do versículo 1, fala que os apóstolos não saíram. Não ficou nenhuma informação aqui por que eles não saíram. Porque as instruções do Senhor eram bem claras. A perseguição era mais um motivo, né? A gente não sabe exatamente por que eles não saíram. Eu penso que o Senhor já está preparando já as coisas para a instituição do apóstolo Paulo como ministro dos gentios. Porque logo lá, depois do capítulo 9, Paulo vai se converter. Então a gente não sabe exatamente o que aconteceu, que eles não saíram. Mas os que saíram, depois que, versículo 2, fizeram o sepultamento de Estevão, choraram por aquele irmão. E versículo 3, Saulo seguia a sombra da igreja, entrando nas casas das pessoas. Ó. No versículo 3 ele fala, ó, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres. Então ele estava muito enfurecido. Versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Agora o Espírito Santo vai tirar o foco dos apóstolos e vai seguir o foco com aqueles que estão fazendo a vontade do Senhor. Ó. Então o foco agora muda para aqueles que andavam dispersos. Por toda a parte anunciando a palavra. Filipe é mencionado no versículo 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. Filipe estava junto com aquela comissão que eles fizeram lá para a administração, para o ministério cotidiano, a administração dos recursos para o ministério cotidiano. Dá para ver também que Filipe ele tinha um ofício localmente em Jerusalém na administração de recursos, mas no corpo de Cristo ele tinha um dom de evangelista. O Espírito Santo aqui já está nos... Paulo vai trazer isso mais tarde, mas o Espírito Santo já está deixando bem claro aqui. Descendo Filipe
a cidade de Samaria lhes pregava Cristo. Nós podemos pensar também que o Senhor Jesus, ele esteve no caminho de Samaria. Jesus preparou o terreno justamente por causa disso, poderia haver resistência da parte dos judeus, porque os samaritanos, eles eram um povo, parece que foram os assírios, teve um povo que levou cativo lá os judeus que moravam ali, e botou outro povo lá, os samaritanos. E os samaritanos, eles copiavam o judaísmo. Eles faziam uma imitação do judaísmo. Então, por isso, nós vamos ver agora no contexto ali de João 4, que eles não conversavam com os samaritanos. João 4:4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho. Assentou-se assim junto à fonte, era isso quase a hora sexta. Viu uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Agora vai explicar. Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então eles tinham uma rixa com os samaritanos, que é esse povo que veio morar lá, porque eles copiavam a religião deles. Tanto que ela vai perguntar, mais adiante aqui no nosso capítulo de João 19. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então eles fizeram um monte para eles lá, eles prestavam os sacrifícios deles no monte que eles escolheram, em Jerusalém. E ela está reconhecendo que os judeus diziam que era em Jerusalém. Então eles tinham uma cópia do judaísmo. E então eles eram inimigos. Os judeus, eles nem conversavam com esse povo. O versículo 21 é interessante também. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Chegou essa hora aqui agora. O Senhor vai permitir a perseguição. Eles tinham rejeitado Estevão. Agora o Senhor está colocando de lado o judaísmo. Chegou a hora que o Senhor tinha avisado lá para a mulher samaritana. Não ia ser em Jerusalém, nem no monte que os samaritanos tinham escolhido. Porque o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. É a sequência da conversa. E essa verdade, o Espírito Santo está começando a revelar agora para esses que não são judeus diretamente, são samaritanos e da Judéia, e depois os confins da terra. A gente sabe que a palavra se expandiu por todo o mundo. E os judeus iam ter que também agora ser ensinados nessa nova coisa que está começando agora, que é a igreja. Porque o que os judeus conheciam? O judaísmo. Os apóstolos andaram com o Senhor fez menção de várias coisas que ia acontecer. Mas eles iam ter que desaprender agora o judaísmo e aprender essa nova coisa que é em espírito e verdade. Então, quando Estevão chega em Samaria, o Senhor, nós não lemos lá, mas a mulher vai correndo na cidade e fala lá, para a cidade dos samaritanos, encontrei um homem que diz tudo que eu tenho feito. E eles vão lá e eles creem porque eles viram o Senhor. Então o Senhor plantou a semente, agora Estevão vai lá colher os frutos. Vai falar do Evangelho para eles. Versículo 5. E descendo Filipe a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Então, o Senhor está permitindo que o Espírito Santo está dando dons agora para Estevão aqui, dons de cura, e ele está expulsando demônios. Por que o Espírito Santo está capacitando Estevão nesse sentido? Justamente para mostrar que Deus estava aprovando o que estava fazendo. Porque se fosse depender
do pensamento dos apóstolos, eles não tinham nem saído de lá ainda. Os apóstolos diziam, não, o samaritano não. Então o Senhor está provendo sinais ali, permitiu sinais no início da dispensação para mostrar para quem pudesse estar achando que não estava mudando a coisa, Deus estava dando aval. Por isso que Estevão fazia sinais. No início da dispensação, o Senhor permitiu as curas, os sinais. Ah, mas está lá no Evangelho que o Senhor disse que todo aquele que cresce ia fazer sinais maiores do que ele fez. Eles já fizeram, a promessa já foi cumprida no início da dispensação. Ele não disse que sempre ia seguir os sinais, que hoje nós íamos fazer esses sinais. É o que muitos irmãos querem, eles querem viver o início aqui da dispensação. O Senhor permitiu os sinais, o Espírito Santo capacitou eles a fazer os sinais para dar testemunho que Deus está mudando uma coisa, porque se nós pensar no contexto daquele povo ali, eles estavam há muito tempo numa religião. E agora ia mudar a coisa, é difícil quando a gente está acostumado com uma coisa, nós mudarmos. Nós somos resistentes à mudança. Mas Deus vai fazer. Foi permitida a perseguição. Muitas vezes, nós oramos hoje de manhã, acontecem as coisas e a gente não sabe. Mas muitas vezes a perseguição é permitida para nós nos movermos. Ou o contrário também, nós estamos fazendo muitas coisas no nosso braço, o Senhor vai nos... Calma, vai nos segurar. Os dois extremos são verdadeiros. A inércia, ou e também muita atividade sem direção do Senhor, sem dependência, também não é correto. O irmão comentou, né? Que muitas vezes o exercício vem, né? Que o Senhor está permitindo que aqueles que iam crendo fossem perseguidos, exceto os apóstolos ali. O Senhor ainda os mantinha em Jerusalém. E a questão do exercício com o Senhor, justamente o irmão falou para nos movermos, né? Aqui o Senhor está permitindo, porque o plano do Senhor é que o Evangelho se espalhasse a todo mundo. E hoje nós temos, né, muitas ferramentas que espalham o Evangelho. O Senhor tem permitido aos irmãos que pulverizem na internet, por correspondência, boca a boca, enfim. E a gente fala, sim, hoje é fácil espalhar o Evangelho, mas o Senhor já tinha provido isso na primeira perseguição. Em Colossenses, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, afirma isso, né? Podemos ler no Colossenses 1. Ele está iniciando a carta aqui e dando graças. Podemos ler do versículo 3 em diante, né? Colossenses 1, 3. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que está em vós, que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvintes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Ele fala que aprenderam com Epáfras. Aqui é um tempo mais à frente, ele está já relatando do Evangelho já pregado até mesmo por ele, por aqueles que aprenderam com ele, mas desde o início o Senhor já está provendo que o Evangelho se espalhasse a toda criatura, para a provisão do Evangelho, né, em todo o mundo. E aqui Paulo reafirma mais à frente, né, que já havia desde aquela época começado a se espalhar, e aqui nesse tempo aqui já está em todo o mundo. Então é exercício do Senhor. Parte da gente também procurar entender os exercícios que o Senhor tem. Muitas vezes não entendemos porquê das perseguições, porquê das lutas, mas aqui fica claro mais uma evidência de que o Senhor está sempre tratando em prol do Evangelho. A gente tem essa base. O Senhor estava provendo que o Evangelho já saísse de Jerusalém, e aqui o Senhor ainda estava tratando com os judeus ainda, estava dando oportunidade deles saírem ali, porque havia uns judeus, né, para eles pregarem,
E esse povo foi espalhado. Mais à frente a gente vai ler que todos esses que foram dispersos falavam somente aos judeus por enquanto. Depois, mais adiante, com a conversão de Paulo, né, vem ser levado a pregar aos gentios. A gente vai ler mais à frente por isso. Versículo 8 fala que havia grande alegria naquela cidade. O que não aconteceu com o povo judeu de receber Jesus como o Messias, essa cidade que inteira recebeu ele como Salvador agora, ouvindo o Evangelho da Graça. Então, o Senhor vai prover alegria para eles. Interessante, né? Aqueles que tinham a imitação do judaísmo, não era verdade, eles adoravam não em verdade, porque eles imitavam, porque eles eram religiosos, eles recebem o Evangelho e alegria naquela cidade. É interessante ver que ficou registrado isso, que houve alegria. Um povo que nunca foi recebido na religião judaica, agora vai ser recebido por Deus, como se fosse realmente para humilhação dos judeus. Deus agora, o primeiro povo que Deus vai alcançar que não é judeu, é os samaritanos. E os judeus já tinham tanta resistência aos samaritanos, e mais alegria. Deus proveu alegria naquela cidade. Versículo 9. Então, até aqui a gente pode dizer, pensando num só corpo, que todos que tinham se achegaram até agora eram salvos. Eles creram e foram introduzidos no corpo pelo próprio Senhor. E agora vai ser acrescentado um que ele não era salvo. O Simão Mágico. Fala que ele creu. Mas a gente pode pensar na parábola do trigo e do joio, que o Senhor contou. O trigo e o joio são muito parecidos. Mas um não vai dar fruto. Não tem como saber, assim, olhando qual é o verdadeiro, mas um não vai dar fruto. E Pedro revela o coração dele no versículo 21. Tu não tem parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Então, tem um versículo que fala que Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Então, a gente vai agora olhar essa pessoa aqui, Simão, esse mágico. Ele confessou com a sua boca, mas o seu coração, ele não creu no seu coração. Então foi foi só exterior. Exteriormente ele viu aquilo que estava acontecendo. Versículo 9. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade a arte mágica. E tinha iludido a gente de Samaria. Então ele estava enganando aquelas pessoas com os truques dele, dizendo que era uma grande personagem. O 10, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é uma grande virtude de Deus. Então as pessoas achavam que aquelas mágicas, os truques que ele fazia, vinham de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, em nome de Jesus Cristo, e batizavam tanto como mulheres, creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Por que ele estava atônito? Porque ele fazia as mágicas deles com um truque, enganando. E Estevão estava fazendo num poder que ele não conhecia. Então por isso que ele estava atônito. E a aproximação dele, interessante, a aproximação que ele vai fazer dos discípulos e do Evangelho é pensando no lucro. Porque ele vai oferecer dinheiro depois. Versículo 20. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcançasse por dinheiro. Porque o que está acontecendo?
ele ia perder a fama dele na cidade em Samaria, porque o povo dava atenção a ele. Agora apareceu Estevão realmente fazendo curas e milagres, sinais. E como é que eu vou ficar agora? Vou ficar mal, né, pessoal? Sem emprego agora. Vamos para o 14 ali, pro 18. Pro 18 para nós seguir falando de Simão. Depois a gente retorna no 14. E Simão, vendo que pela imposição nas mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para, ó a intenção dele, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Ele queria transmitir esse poder, lógico, ele viu que enganando ele já conseguia ser alguma coisa. Imagina com algum poder na mão, né? Se ele tivesse algum poder realmente, ele estava pensando em lucro. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja para contigo, para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Pedro aqui revela o coração dele. Arrepende, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão, disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Outro ponto, porque se ele fosse realmente salvo e desse um testemunho assim, teria sido julgado que nem Ananias e Safira. O irmão citou na oração hoje. Então, ele realmente, o coração dele não era. Exteriormente, ele estava junto. Ele estava junto com aquela coisa que estava acontecendo. Interessante que Pedro oferece para ele uma alternativa. Arrepende-te. Arrepende, julga teu coração, que não está reto diante de Deus. Teu coração está te enganando. O Senhor falou que enganoso é o coração. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, é o nosso coração. E nós sabemos isso quando a gente entende a graça que o nosso coração nos enganava. E hoje nós, por graça e misericórdia, a gente pode julgar o nosso coração. E ele não quer se arrepender. Ele quer um intercessor. Ele pede para Pedro interceder por ele. Ele não quer se aproximar de Deus. Ele quer um intercessor. Interessante isso. Orai vós por mim ao Senhor, segunda parte do 24, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Mas se Pedro já disse, arrepende-te e vai tu ao Senhor, não adianta nós orar por ti. Ele não quer, ele quer que Pedro interceda por ele. E é uma coisa hoje, todos nós temos acesso a Deus diretamente através do nosso Senhor Jesus. Ele foi o único intermediário. Todos nós, todos que creem, têm privilégio agora e acesso a Deus em oração, temos a salvação por graça, não precisamos de homens para interceder por nós. Nós podemos orar e Deus vai ouvir as nossas orações. Pensando ainda em Simão, é o terceiro problema que dá bem no início do testemunho. Nós podemos pensar, Ananias e Safira, qual foi o motivo? Reteram uma parte da propriedade. O segundo problema, o que foi que deu? As viúvas estavam sendo negligenciadas no ministério cotidiano. Dinheiro de novo. E agora, no nosso capítulo, Simão achando que poderia comprar o que Deus quer dar de graça. Isso se repetiu e se repete durante toda a história da igreja. Nós sabemos que teve o tempo da indulgência, chegou ao ponto de se vender a salvação. Mas se tem quem quer comprar, vai ter aqueles que nem o pensamento de Simão que vai querer vender. Então, Deus quer dar de graça. Deus não quer. Nós não podemos oferecer nada a Deus. O único que poderia oferecer alguma coisa a Deus foi o nosso Senhor Jesus. Nós não podemos oferecer nada a Deus porque antes de nós crermos no Senhor Jesus, nós estamos em pecado. Nós só podemos ter acesso a Deus depois que nós cremos e fomos alcançados pelo sangue do Senhor. E agora sim, por graça,
em Cristo nós podemos nos achegar a Deus. Mas pensando que o apóstolo Paulo fala isso em relação ao dinheiro, foi tropeço, no caso, em duas ocasiões para os de dentro, e agora uma ocasião para quem estava de fora. No caso aqui, Simão. Então, o dinheiro ele vai ser tropeço. Então, não é à toa que está registrado aqui, os 3 primeiros problemas foram por causa do dinheiro. Nós podemos abrir em 1 Timóteo. 1 Timóteo 6, versículo 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Então aqui tem algumas coisas para nós observar. Final do versículo 5. Cuidando que a piedade seja a causa de ganho. Foi o caso do Simão. Aparta-te dos tais. 6. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Nós podemos pensar nos samaritanos, que receberam a palavra e se alegraram. Contentamento. Nós sabemos que o mundo, ele é nosso inimigo. O mundo rejeitou o nosso Senhor, ele é nosso inimigo. E o sistema desse mundo também. Ele vai querer nos impor um ritmo, um limite acelerado de vida, de consumismo, que nós temos que ter. O maior bem que nós poderíamos alcançar, o Senhor já nos deu. Ele pagou o preço com o seu próprio sangue e nos dá a salvação. É o maior bem que nós já podemos ter. E ainda mais os privilégios que seguem a salvação, a alegria, outros privilégios que seguem. Só que o mundo, ele quer impor um ritmo enquanto nós estamos aqui. Por quê? O mundo vai nos impor coisas que são lícitas. Não são... Lógico, tem as coisas que não são lícitas também. Mas para nos manter ocupados. E ao invés de nós nos ocuparmos com as coisas que são melhores, são mais excelentes, as coisas que são de cima, nós vamos ficar ocupados com as coisas aqui desse mundo. Listas, mas o apóstolo Paulo está avisando. Qual é o padrão agora? Deus não pode prover recursos para nós? Pode. É errado a pessoa ter dinheiro? Não é errado. Mas o padrão não é ser rico. O padrão é o versículo 8. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Por que nós podemos estar contentes? O irmão orou hoje. Nós podemos estar contentes em todas as circunstâncias. Porque o maior bem que nós podíamos ter, já temos. E se que nós tivermos o mínimo, aqui está falando de mínimo, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos contentes porque nós já temos tudo. O Senhor fala, ajuntai tesouros nos céus, onde a ferrugem não come e os ladrões não minam. Olha o versículo 9. Tudo bem, o Senhor está nos provendo recursos? Amém. Vamos orar e vamos pedir sabedoria para administrar esses recursos.
conforme seja vontade do Senhor. Como eles fizeram lá no início. Estavam vendendo as propriedades e botando aos pés dos apóstolos. Os apóstolos escolheram os diáconos para evitar os problemas, para administrar esses recursos corretamente. O problema é o versículo 9. Mas os que querem ser ricos, quando a gente entra nessa coisa que o mundo impõe, que tem que comprar, o querer ser rico, aí que é o problema. Caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências, loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Ali no nosso capítulo de Atos, Simão está cego. Simão não está tentando para o evangelho da salvação da alma dele. Ele está cego, visando lucro. Perdição e ruína. 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmos com muitas dores. O amor do dinheiro. O dinheiro nós vamos ter que lidar com ele. É necessário para a nossa vida cotidiana. Era necessário. Lá no início, Atos, eles falam, o ministério cotidiano é necessário, nós vamos ter que lidar com o dinheiro para as coisas cotidianas. Mas julgar o nosso coração, porque o nosso coração ele vai tentar tirar o foco do nosso coração. Ao invés de olhar para o Senhor, prestar mais atenção ao dinheiro. Ainda mais hoje ainda, o mundo globalizado, mídia, marketing, propaganda, é muita informação nos oferecendo coisas para comprar, oferecendo produtos, oferecendo de tudo que a carne gosta. Tudo que a carne gosta. Então, e se impõe um ritmo. O sistema desse mundo impõe um ritmo sobre nós. Sobre nossos filhos, que nós temos também que dar. Para os nossos filhos, o melhor, o bem mais precioso que a gente pode dar para eles é ensinar eles no caminho do Senhor, ensinar eles nas coisas do Senhor. É necessário nós darmos o resto? Sim. Mas pensando nas crianças, o mais importante que a gente pode dar para eles é ensinar eles nas coisas do Senhor. Então não é à toa que Atos lá, no início do testemunho, 3 vezes, os 3 primeiros problemas foi dinheiro. O apóstolo Paulo está alertando aqui. Se desviaram alguns e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Porque se tu creu realmente e tu está buscando isso aqui, vai ter problemas, como ele fala aqui, ó, dores. Se tu for um filho de Deus lavado pelo sangue, vai ter problema, porque o Senhor vai ter que disciplinar muitas vezes, ou não, às vezes o Senhor deixa a gente ir com as nossas vontades, mas se a pessoa tem o Espírito Santo vai ficar entristecido e vai levar a si mesmo com muitas dores. A gente pode voltar para o 14. Agora que Estevão levou o evangelho para Samaria, houve conversões, toda a cidade creu. Versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Vamos lá ver o que está acontecendo, essa gente. Os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. É muito interessante aqui esse versículo 15, porque muitas vezes nós passamos batidos e a gente não vê. Eles não sabiam ainda que era um só corpo. Já existia uma inimizade entre judeu e samaritano. Se eles recebem o Espírito Santo na pregação de Filipe, provavelmente ia seguir a igreja de Samaria e a igreja de Jerusalém. Então o Espírito Santo faz Pedro e João ir lá para conectar esses irmãos no mesmo corpo, é o mesmo terreno, não é independente. Agora vocês não vão seguir fazendo a religião de vocês aqui como igreja independente. Pedro e João vão lá e conectam eles ao mesmo terreno de reunião. Eles não sabiam ainda, Paulo vai trazer isso depois. Mas o Espírito Santo não deixa eles receber o Espírito Santo, o Senhor não deixa eles receber o Espírito Santo antes de ser conectados com o testemunho que já existia antes. Os quais, tendo descido, oraram por eles
e para que recebessem o Espírito Santo. Então eles estão reconhecendo que Deus está fazendo a obra, estão colocando aqueles irmãos em comunhão com os outros irmãos que já tinham. Não vão seguir independência, entendeu? E isso é dar um testemunho de um só corpo. Estão dando aqui, mas nem sabe ainda. Pô, bom, por que não receberam o Espírito Santo? Bom, está faltando alguma coisa. Faltava ligar lá com aqueles que já estavam. Porque certamente ia se seguir a rivalidade entre eles. Eles já nem conversavam. Mas agora um judeu vê um samaritano que crê no Senhor, agora são irmãos em Cristo. Fazem parte da mesma família. 17. Então eles puseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Foi quando Simão entrou em laço que Simão achou que era imposição de mãos que dava o Espírito Santo. Não é imposição de mãos que dá o Espírito Santo. Nesse caso específico aqui, foi porque existia um problema entre os samaritanos e os judeus. Então eles não receberam o Espírito Santo quando eles creram, justamente para ser... O Espírito Santo está mostrando aqui, que eles teriam que ser ligados aos outros irmãos que já tinham crido anteriormente. Agora, porque mais adiante, oficialmente, Pedro que tinha as chaves. Pedro está abrindo a chave do reino do céu agora para o samaritano. Pedro está abrindo a chave, que está usando a chave dele aqui. Porque oficialmente para o gentil vai ser lá em Atos 10. Que aí sim, eles creem e recebem o Espírito Santo. Não precisa imposição de mãos, por quê? Porque aí é Pedro que prega. Pedro que prega lá, não é... Porque aqui no caso, no nosso capítulo foi Filipe. Quem prega lá para Cornélio vai ser Pedro. E o Pedro que tinha as chaves. Pedro prega e já está abrindo ali o reino para eles e eles recebem o Espírito Santo. Automaticamente. E hoje, como é que acontece isso? Não é imposição de mãos. Não existe batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo vai acontecer no início da igreja. O Espírito Santo veio para a terra e ficou. Hoje a pessoa ouve o Evangelho da salvação e recebe o Espírito Santo normalmente. Efésios, capítulo 1. Isso é bom ficar bem claro. Nós temos bem firmes isso. Como que é hoje que a pessoa recebe o Espírito Santo? Naturalmente, quando crê. Efésios 1, versículo 11. Nele digo, em quem também fostes feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor de sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Então, quando a pessoa crê agora, algum incrédulo crê, não precisa descer o Espírito Santo de novo aqui. O Espírito Santo já está aqui. A pessoa crê, ela vai receber o Espírito Santo, vai ser conectada ao corpo, e para ela dar um testemunho agora de um só corpo, ela vai ter que buscar a comunhão com aqueles que já estavam em comunhão. Foi o que Paulo fez. Paulo lá vai se converter, ele vai em Jerusalém buscar comunhão com os irmãos lá para andar com eles. É um só corpo. O versículo 16 dá para tentar, porque também sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Creu? Professor que creu, batiza. Se foi real ou se não foi conversão, não tem como nós saber. Timóteo capítulo 2, o Senhor conhece, 2 Timóteo capítulo 2 fala, o Senhor conhece o que são seus. Aquele que profere o nome de Cristo aparta da iniquidade. Então é o Senhor que conhece. Creu, batiza. Voltando a frisar, o batizar é a responsabilidade daquele que leva o Evangelho. Não é daquele que ouve. Aqui nesse mesmo capítulo mais adiante nós vamos ver que o eunuco pergunta, o que impede? Batiza. Se creu, se creu ou não creu, não podemos saber. Vai confessar com a sua boca. A boca nós podemos ouvir, mas o coração só o Senhor conhece. O coração.
batiza. Ah, mas não largou das coisas velhas ainda, do tempo de incrédulo. Não interessa. Batiza. Isso aí, se realmente a conversão for verdadeira, isso são os frutos que são consequências de uma conversão verdadeira. Não que nós tenha que, espera primeiro para de beber, para de usar droga e depois batiza. Não. O que é feito hoje no sistema religioso. Não, primeiro tem que fazer um cursinho, vai ter que se arrepender. O próprio arrependimento é gerado pelo Espírito Santo. Ouviu que nós éramos pecadores, o Senhor pagou nossos pecados na cruz, é o Espírito Santo que vai gerar o arrependimento em nós. Então, creu, batiza. Foi o que eles fizeram. Foram batizados em nome do Senhor Jesus. Só que o Espírito Santo não desceu porque tinha que resolver um probleminha ali que tinha entre os judeus e os samaritanos. Vou cantar o 132. Pensando nesses discípulos que foram espalhados ali por perseguição, que nós possamos fazer isso em amor, levar o Evangelho em amor, sem precisar receber perseguição. 132, para qualquer parte.